Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Você sabe qual a diferença entre um vidro metálico e um blindado? E já parou para pensar quais são os materiais que compõem o vidro? Esses são alguns dos assuntos da palestra de hoje do Simplifísica. Nesta edição, o professor do Instituto de Física da URGS, Silvio Buchner, vai falar sobre os diferentes tipos de vidros e as suas contribuições para a sociedade. Confira agora o Simplifísica, Vidros, 6.000 anos de maravilhas. Falar um pouquinho hoje sobre vidros. Tá? Então, vidros, 6.000 anos de maravilhas. Então, o que a gente vai abordar nessa conversa de hoje? Algumas coisas importantes dessa área de vidros. Tá? Então, o que a gente pensa quando a gente fala de vidros? Primeira coisa que a gente vê à cabeça é vidros, copos e janelas. Tá? Então, vamos falar um pouquinho além dos copos e janelas, que são vidros completamente comuns, normais. Vamos falar de alguns vidros especiais também, como fazer um vidro, qual que é a ciência que está presente por trás, para a gente conseguir um vidro de boa qualidade, tá? Quais são os reagentes necessários para formar um vidro. Então, qual é o processo termodinâmico presente na formação de um vidro. Então, a gente vai abordar esses assuntos aí. Então, a primeira coisa, os primeiros vidros, como datam aproximadamente da época dos fenícios, lá, aproximadamente uns 6.000 anos atrás, que, segundo os registros de história, os fenícios, para aquecer a sua comida, fizeram uma fogueira, observaram que em torno dessa fogueira apareceu um líquido transparente. Tá? Então, esse é o primeiro registro que se tem do primeiro vidro artificial. Tá? Então, os primeiros vidros artificiais surgiram aqui, através do fogo e da areia. Tá? Então, o que tem na areia que nos permite fazer um vidro? Tá? Composição básica da areia é o quartzo, SiO2. Tá? Então, esse quartzo fundido que vai formar um líquido, e esse líquido, dependendo das condições de resfriamento, pode formar um vidro ou não. Nesse caso, então, o primeiro vidro sintético que se tem registro é dessa época aí. Então, aproximadamente há 6.000 anos atrás. Depois disso, de 6.000 anos, do século 6.000 anos até aproximadamente, datando de 100 anos antes de Cristo, aí se procurou formar novos vidros, basicamente utilizando areia, né, para formar os vidros. Então, desenvolveu-se algumas técnicas para formar vidros. E a principal técnica da época, que ainda se utiliza hoje, é a técnica do sopro. Tá? Então, que basicamente é essa técnica. Pega-se um material, sílica, areia, basicamente, tá? Eleva-se a um forno a temperaturas elevadas e, através de um bastão, se retira parte desse material. Esse bastão tem uma cavidade no seu interior e, pelo sopro mesmo, cria-se um balão. Um balão de um líquido a altas temperaturas. Tá? Vê quando ele começa a resfriar um pouco, vai lá no forno, coloca mais um pouquinho, continua soprando e esse balão vai crescendo. Tá? Então, esses são os primeiros vidros que se fazia por muitos e muitos anos. Esse é o princípio fundamental. Ainda é o princípio que os artesãos utilizam hoje. Copos especiais, ditos de cristal, muitos são feitos ainda por essa técnica do sopro. Tá? Depois a gente acaba retornando. Bem, esses balões estão aí acima de 1.000 graus
Celsius, e você cria, então, bolhas, um balão, pode fazer garrafas, pode fazer qualquer objeto. O problema é, nessa época, mais ou menos, já se pensou, aí de 100 a.C. até 300 depois de Cristo, começou-se a precisar vidros planos. Tá? Vidros planos para janelas, principalmente para janelas na época. Então, como transformar esse vidro, que é uma bolha, um balão, em algo além de uma garrafa para guardar vinhos e outros produtos, transformar ele no vidro plano, que é um vidro de janela. Bem, a técnica utilizada é bem rústica. Pegar uma tesoura mesmo, que resiste a alta temperatura, e cortar esse líquido. Corta e abre ele. Então, tem um balão aberto. Tendo um balão aberto, você tem um vidro plano, para a época, né? Não para os padrões que a gente tem hoje. Mas a ideia é essa, é cortar esse balão e abrir ele. Tá? Deixa ele resfriar, você tem um vidro plano. Bem, para a época, isso era completamente suficiente para o que se pretendia. Então, essa técnica foi empregada por muitos anos, aí, até aproximadamente 1300 depois de Cristo. Foi basicamente isso, fazer um balão pelo sopro mesmo, e a partir do sopro, abrir ele e formar os vidros planos que se precisava. Depois disso, na década já de 20, o que a gente tem de fato importante? 20, 30, nessa época aí. A gente tem já o surgimento da indústria automobilística. Lembram lá do Ford 29? Então, se começou a demandar, pelo desenvolvimento já da tecnologia, vidros com melhores qualidades. Melhor qualidade. Então, criou-se outras rotas para fazer vidro. Uma das rotas foi aprimorar essa técnica do balão, fazendo ele sendo prensado entre duas chapas. Então, quando tu prensa ele, tu está formando uma chapa, já nas dimensões, dependendo do quanto tu prensa ele, vai formar mais fina ou mais espessa. Só que tem um problema, às vezes ele gruda, às vezes ele quebra, então o controle não é muito bom. Mas esse foi a técnica, a evolução da técnica do sopro, do balão, fazer essa prensagem. Tá? A prensagem, aqui está as indústrias presentes, então foi fazer essa prensagem. Bem, essa prensagem depois foi aprimorada quando precisou-se vidros maiores. Aqui, ó. Em 52, a gente tem, pela primeira vez, a possibilidade de vidros com tamanhos aproximadamente de 2,5 metros. Tá? Como foi feito isso? Fazendo o vidro derretido, aquele líquido lá do balão, ele deslizar sobre um líquido de estanho. Tá? Então, esse contato entre os dois permitiu superfície altamente de boa qualidade, perfeitamente paralelas. Então, isso ainda é utilizado hoje. As grandes indústrias, muitas ainda utilizam essa técnica aqui, de fazer esse vidro, o líquido, derramar ele sobre uma piscina de estanho. Então, derrama numa ponta, e devido à inclinação, ele vai saindo lá na outra ponta com essa espessura. Como os dois, a aderência é muito pequena, ele só faz tipo uma cama mesmo ali de sustentação para o vidro. Bem, os primeiros vidros, técnica aí do sopro, eles tinham mais ou menos esse formato. O que caracteriza esse tipo de vidro? Basicamente, a sua cor. Tá? Você não vai conseguir achar, para essa época, vidros transparentes, que é a grande qualidade do vidro. Por quê? Porque os reagentes, os materiais utilizados para fazer esses vidros não são puros. A areia que foi utilizada inicialmente, que data os primeiros vidros, a composição básica dela é SiO2. Mas junto com ela tem ferro, tem manganês, tem níquel, tem vários outros minerais. Tá? E esses minerais atuam no sentido de dar cor ao vidro. Só que a cor dada é uma cor escura, nada transparente. Tá?
Então, conseguir fazer um vidro transparente só foi possível quando químicos, físicos começaram a pensar em partes óticas, tá? Fazer lentes, fazer esse tipo de trabalho. Então, começou-se, na química principalmente, conseguir separar os reagentes, conseguir tirar o ferro lá da areia, conseguir tirar o manganês, conseguir tirar as outras impurezas, tá? E fazer materiais mais puros. Fazendo o material mais puro, deixando só o SiO2, a gente consegue fazer um vidro transparente. Esses são, que eu falei até agora, são os vidros sintéticos, mais ou menos aí, o que a gente tem dos primeiros registros. Não vou falar tanto dos primeiros registros de história, porque o desenvolvimento dos vidros sintéticos dá basicamente nos últimos 100 anos. Então, nos últimos 100 anos, a gente tem muita coisa importante para falar, nos dias atuais também. Então, rapidamente, essa parte de história. Aqui tem alguns exemplos de vidros naturais. Tá? Por exemplo, lavas vulcânicas podem produzir vidro. Tá? Imagina uma lava vulcânica, a temperatura que está numa lava. Tá? Essa lava traz material junto com ela, e essa lava vai escorrer geralmente sobre uma montanha, até encontrar uma região com temperatura menor para resfriar e estancar essa lava. Tá? Só que, se nessa lava tiver, ou no caminho dela tiver, uma composição que permita fazer vidro, é possível que forme vidro. Claro que não vai ser um vidro puro. Ó, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem regiões claras e regiões escuras. Nessas regiões claras aqui, são regiões onde formou cristais. Essas regiões escuras aqui, ó, são regiões onde que não houve uma cristalização, que depois eu vou falar o que é. Então, aqui a gente tem nessa região vidro misturado com os cristais. Meteoritos, também há possibilidade que eles sejam apresentados na forma vítrea, porque quando eles entram na atmosfera, eles entram a altíssimas temperaturas e são rapidamente resfriados. Tá? Então, aquele meteorito, basicamente, ele muda a sua temperatura bruscamente. Isso é uma das condições para formar vidro. Outro, os raios. O raio, se atingir uma região com silício, por exemplo, SiO2, ele vai fundir aquela região lá. E, dependendo das condições de resfriamento, você pode ter um material vítreo. Tá? Só que, claro, tem várias impurezas junto, porque ele não vai escolher o local que está os elementos já separados aí. Mas aí, afinal, o que é um vidro? Falei dos vidros naturais, anteriormente dos primeiros vidros que você teve, mas o que é um vidro? Um vidro, por definição, ele é um material não cristalino que apresenta o fenômeno da transição vítrea. Essa é a definição de vidros. Se a gente olhar aqui nessas duas representações, vejam, as duas têm silício e oxigênio. Silício e oxigênio. Ó. Essa aqui, a gente tem esses anéis aqui bem simétricos, bem organizados. Se a gente olhar desse outro lado, veja, esse aqui não é fechado, esse aqui está um pouquinho torcido, esse outro aqui não está igual a esse aqui. Então, a maneira como esses átomos se organizam no interior do material vai nos dar a condição se o material vai ser um material cristalino ou vai ser um material vítreo, um vidro. Tá? Se houver tempo suficiente durante o resfriamento, significa que a estrutura vai para a sua região, para a sua condição estável, que é um material cristalino, altamente organizado. Tá? Ele se organiza, bem, dá tempo para que isso ocorra. No vidro, não. Se tu fizer um resfriamento rápido, você não vai dar tempo para aquele líquido lá, que foi tirado do forno para a sílica, que estava a 1.500 graus, lá a areia, não vai dar tempo para ela resfriar lentamente e se organizar nessa forma aqui. Ela vai se organizar de uma maneira completamente aleatória. E essa aleatoriedade da organização dos átomos
que dá o nosso material vítreo e permite que um vidro seja transparente. Tá? Então, a gente diz que esse aqui é um material cristalino, isso aqui é um material amorfo. Tá? Pensem assim, vocês estão mais ou menos aqui organizados em filas e colunas. Se essa organização aqui for bem perfeita, tipo organização militar, filas bem organizadas aqui, você tem um material altamente organizado, um material cristalino. Agora, se alguém passar aqui e der uma mexida nas cadeiras, vai ter uma organização aleatória, uma bagunça. Isso é um material não cristalino, um material amorfo. Tá? O material cristalino, se eu olhar a primeira aqui e a última lá, ela tem uma relação entre o primeiro e a última. A gente diz que ela tem uma ordem de longo alcance. No material vítreo, não. A gente não tem uma relação do primeiro com o último lá. No máximo, ele consegue ter uma organização nos seus primeiros vizinhos, nos que estão sentados ao seu lado. Então, é basicamente isso. E essa desorganização que é a propriedade que faz com que o material vítreo seja transparente. Bem, então, para formar um vidro, a gente pode formar vários vidros, usando os mesmos elementos iniciais. A gente pegar o vidro base lá, areia, SiO2, a gente pode formar um vidro altamente desorganizado, um pouquinho desorganizado, ou pode formar ele cristalino, que é um cristal, que é uma cerâmica. Tá? O que nos permite fazer isso? É isso aqui. Ó. Se a gente pegar o material e levar ele a uma temperatura elevada, para esses materiais que eu estou falando é da ordem de 1.500, 1.700 graus Celsius, e resfriar ele. A gente tem algumas alternativas para resfriar. A gente pode resfriar lentamente ou pode resfriar rapidamente. Tá? Então, dependendo como a gente resfriar, a gente vai ter um ou outro material. Então, imagine seguindo essa linha aqui. Estou vindo aqui e estou resfriando ele lentamente. Quando ele chegar numa determinada temperatura, vai ocorrer uma organização desses átomos. Uma organização, e se ele vai se organizar, ele vai para a sua região de menor energia. Tá? Significa que o seu volume é mínimo, diminui o seu volume. Tá? O calor, devido ao calor específico. Então, essa temperatura aqui, se a gente estiver lentamente nessa linha, vai dar tempo para os átomos se organizar e ele vai resfriar assim, o seu volume vai ficar aqui. Significa que é um material cristalino. Tá? Agora, se a gente passar rapidamente por essa região, aqui, ó, a gente não vai ter tempo para que ocorra a organização dos átomos. Tá? E a gente vai congelar esse líquido. É realmente congelar o líquido. Porque o vidro, ele é um líquido super resfriado. Tá? Esse é um vidro. Então, se a gente resfriar aqui rapidamente, a gente vai ter um material com esse volume. Tá? Um material desorganizado, tá? Transparente, com volume maior do que essa fase cristalina. Mas então, por que, se ele tem um volume maior, por que formar um vidro e não deixar ele resfriar lentamente para formar o cristal? Porque no cristal tu não tem transparência. Se tu congelar esse líquido, tu tem a propriedade de transparência. Tu está aqui. Tá? Se tu resfriar, estiver vindo aqui e resfriar super rápido, você vai estar aqui em cima. Se tu resfriar rápido, mas não tão rápido, você vai estar nessa região. Então, o quão rápido tu resfria vai dar um vidro de um tipo ou um vidro de outro tipo. Então, fazer vidro também é uma arte e tem que ter esse controle de taxas de resfriamento. Se tu tem sílica, por exemplo, SiO2, ou tu coloca lá outros elementos, por exemplo, lítio, tu coloca sódio, um vidro com sódio, um vidro com potássio, as taxas de resfriamento aqui também são importantes e, dependendo da taxa, tu pode ter um vidro de melhor qualidade ou de péssima qualidade. Tá? Então, basicamente, é isso aqui. Ó. Pegar dentro de um forno, pega um becker,
coloca lá os seus reagentes, isso já fazendo um vidro sintético, não tem nada a ver com o vidro natural. Coloca os reagentes que você quer e esses reagentes tu tem que tirar lá do forno a 1.500 graus e derramar em cima de uma superfície. Ou prensar entre duas chapas. Ou pegar a técnica do sopro lá e assoprar para resfriar. Tá? Então, tu tem vários tipos de vidro. Aqui tem um vídeo da Corning que mostra a diferença entre dois vidros. Veja que um derrama facilmente e o outro que ele vai trazer ali não derrama com tanta facilidade. Isso tem a ver com a viscosidade do vidro. Tá? Pela definição, o vidro é um material não cristalino que apresenta transição vítrea. O que é essa transição vítrea? Se a gente olhar nesse gráfico aqui de volume específico por temperatura, aqui eu falei dos dois, a dificuldade de verter esse aqui em comparação com o primeiro. Tá? Isso tem a ver com os elementos que foram colocados na reação e você tem uma viscosidade diferente entre os dois. Mas voltando aqui para a transição vítrea. Transição vítrea é essa região aqui. O que significa essa região? Significa que, quando você está seguindo essa curva aqui, abaixo da transição vítrea, a mobilidade dos átomos no interior do vidro é muito pequena. Ou seja, os átomos têm uma dificuldade muito grande de se movimentar. Logo, eles não vão ter energia suficiente para se juntar a 2, 3, 4 e formar um cristal, formar um conjunto de átomos que vai formar o cristal. Tá? Então, a partir daqui, a mobilidade é reduzida. E por isso que a gente tem a possibilidade de trabalhar com o vidro nessa região, até nessa temperatura aqui, sem que o vidro sofra a cristalização. Tá? Então, sem que ele se transforme no material opaco. Então, vidros resistem também a temperaturas, desde que tu observe a região da temperatura de transição vítrea. Mas você pode fazer um vidro e querer que esse vidro apresente algumas propriedades da cerâmica também. Tu pode querer combinar a propriedade de transparência do vidro com a propriedade mecânica, resistência, dureza da cerâmica, que são mais elevadas que a do vidro. Então, tu pode formar uma vitrocerâmica. O que é uma vitrocerâmica? É pegar aquele vidro transparente e, sobre ele, fazer uma cristalização controlada de cristais. Tá? Você pode controlar o tamanho desses cristais aqui, você pode controlar o número desses cristais aqui, a distribuição que eles vão ter no vidro, e com isso tu consegue maximizar as propriedades que você quer. Tá? Então, se pegar o vidro, voltar aqui, pegar o vidro que foi formado e está na temperatura ambiente, e a gente aquecer ele, agora seguindo nessa ordem aqui, até essa região aqui, acima do TG, a gente está fornecendo energia para que os átomos se unam. O átomo A vai se unir com o átomo B, que vai se unir com o átomo C. Então, vai formar o que a gente chama de núcleos. A gente vai ter um vidro com vários núcleos formados ao longo dele. Vários pontinhos muito pequenos, da ordem de nanômetros. Micrômetros já é muito grande. Coisas bem pequenas. Se a gente tiver um pouquinho acima do TG, mais ou menos aqui, a gente vai fornecer mais energia. E aqueles núcleos que se formaram nessa temperatura, e tem um tamanho mínimo, que a gente chama de raio crítico, esses núcleos vão crescer e vão pegar o que está em volta deles e vão ficar maiores. Tá? Então, aqui a gente tem cristais aqui em torno de 10 micrômetros. Pode fazer cristais de 100 micrômetros, pode fazer vários cristais, vários tamanhos. Para que fazer isso? Para combinar propriedades do vidro com as propriedades da cerâmica. Ele continua sendo vidro, continua sendo transparente, mas agora ele é mecanicamente mais resistente. Tá? Então, isso é uma vitrocerâmica. Se a gente olhar as imagens aqui, isso aqui é uma representação de um material completamente organizado. Seria uma representação disso aqui. Isso aqui é um cristal que tem
um ordenamento de longo alcance, ele está completamente organizado. Essa outra região é o vidro, aqui, ó, uma imagem de microscopia, e você tem uma coisa mais desse tipo aqui, uma coisa desorganizada. Veja que aqui, nessa região, tem uma certa simetria, aqui tem uma certa simetria, mas eles não guardam uma ligação entre uma região e outra. Tá? Isso caracteriza o material amorfo. Mas para que fazer isso? Bem, fazer vidro, um dos grandes objetivos hoje em pesquisa ainda é, aumentar as propriedades mecânicas do vidro. Fazer com que o vidro não quebre com facilidade. Que ele tenha uma dureza mais elevada, que ele tenha um módulo de elasticidade mais elevado. Então, isso ainda é um grande desafio, trabalhar com vidros e fazer um vidro com propriedades mecânicas elevadas. Então, existem algumas alternativas. Mudar a rota de fazer vidros. Aqui tem um exemplo. Tá? Então, um exemplo de que as propriedades mecânicas do vidro foram aumentadas. Esse aqui é um artigo meu, inclusive, utilizando uma técnica chamada técnica de alta pressão. Tá? Outra alternativa é mudar os elementos que estão dentro do vidro. Por exemplo, adicionar óxido de alumina. Tá? Aumenta as propriedades mecânicas. Só que tem o problema que, com maior facilidade, ele vai ficar opaco. Então, é um jogo, é uma ciência de controle de o que tu consegue controlar melhor e fazer. Não é que todos ficam opacos, mas ele pode ter esse problema. E, além disso, a temperatura, para fazer ele, é uma temperatura mais elevada. Tá? O vidro da areia, lá, o SO2, é um vidro que precisa uma temperatura de 1750 a 1800 graus para fundir ele, para ir formar o vidro. Então, adiciona-se outros elementos, e esses outros elementos atuam no sentido de diminuir a temperatura inicial para formar o vidro. Por exemplo, depois eu vou mostrar a composição do vidro de janela. Você vai ver que tem outros elementos lá que fazem com que a temperatura de fusão inicial seja bem abaixo dos 1700. Porque não é qualquer forno que chega a essa temperatura. Mas a 1100, 1200, você consegue na indústria assim, com uma maior facilidade. Você tem 500 graus, 600 graus de diferença. É muita energia necessária. Bem, com o que dá para fazer vidro? Basicamente, com todos os átomos, os elementos que são estáveis da nossa tabela periódica. Uns vão ter maior facilidade, outros menor facilidade, mas, basicamente, a gente pode formar vidros com vários. Vamos pegar aqui. Areia. Sílica fundida. Tá? Esse aqui tem 100% de SiO2. O vidro, utilizado comercialmente, chamado soda lime sílica, é o vidro de janela. Tá? O vidro de janela, ele tem dependendo do fabricante, do interesse, tem a nossa composição básica em torno de 60% a 75% do SiO2, tem 1% de alumina, óxido de alumina, tem de 5% a 12% de óxido de cálcio, em torno de 4% de óxido de magnésio, de 12% a 18% de sódio, de óxido de sódio, N2O. O borosilicato está entre 70% e 81% SO2, 2 a 7 desse aqui, 4 a 8 aqui, Na2O, 7 a 13, B2O3. Borosilicato já é um vidro um pouco mais especial. Seguindo aqui, alumínio silicato. Como o nome diz mesmo, é alumínio silicato em português. Ele tem 17% de Al2O3. Tá? Então, é um vidro feito para ter propriedades mecânicas melhores. Tá? Então, depende do que você quer. Todo mundo já deve ter ido fazer um raio-x, né? Observaram lá no raio-x que tem um vidrinho lá, ou no equipamento, ou onde o técnico fica atrás para observar e dar o comando para o aparelho funcionar. Bem, aquele vidro lá é esse aqui. Ó. É um vidro que possui
na sua composição básica, o SO2, a areia lá, tirar todas as impurezas, 2% de alumínio, 13 a 15 de Na2O e de 18 a 38% de óxido de chumbo. Tá? 18 ou 38 depende da energia do raio-x que tu vai querer proteger lá. Vai depender de cada equipamento, para que você quer, para qual, o que você precisa fazer com que o raio-x não passe. Por que usar chumbo? Porque esse vidro aqui é um vidro com uma densidade super elevada, tá? Então, por isso que ele não tem espaços vazios no seu meio, com isso ele faz com que o raio-x não passe, qualquer tipo de radiações. Tá? Então, o chumbo, ele atua nesse sentido de proteção radiológica. Aplicações dos vidros. São muitas. Muitas, além dos copos e janelas. Vou falar aqui de algumas, tem mais outras, mas algumas principais. Tá? Então, vidros estão presentes em quase tudo, desde um telescópio, janelas, copos, fogões, cooktops e biovidros. Então, vou falar de alguns deles aqui. Quais são as suas características particulares? Aquelas imagens que eu apresentei lá inicialmente, dessa aqui, é de uma amostra de silicato de lítio. SO2, SO2, mais um SO2 e mais um L2O, que dá essa fórmula ali. Tá? Esse aqui é basicamente a composição dos dentes, que os dentistas usem aí os dentes artificiais. Tá? Aí, dependendo do fabricante, coloca-se mais alguns elementos, menos outro, mas a empresa que patenteou a forma original para aplicação odontológica é essa composição aqui, o silicato de lítio. Tá? E ficou, claro, quem patenteou ficou muito rico. Tá? Você pode querer usar vidros em paralelo com a geologia. Tá? Se eu olhar aqui, ó, isso aqui é um mineral coletados pelos geólogos, tá? Com essa composição aqui. Veja que bonitinho, com as faces bem definidas aqui. Aqui do lado é um cristal com a mesma composição desse mineral, feito em laboratório. Tá? Foi feito na URGS. Tá? Na URGS. Vejam as faces dele aqui, não está em 3 dimensões como esse aqui, mas para dentro é o mesmo cubo, tá? Mas tem uma simetria cúbica. Então você permite reproduzir experimentos que têm interesse geológico. Qual é a vantagem? A vantagem é, aqui é um material natural e junto com os elementos que você quer estudar, isso aqui é utilizado para estudo de propagação de ondas sísmicas, devido à sua simetria. Só que junto com ele, lá quando ele se formou, veio algumas impurezas junto. Quando ele subiu lá de aproximadamente 12 quilômetros de profundidade, não tem só esses elementos lá, tem mais alguns que vão entrar junto ali. Então, você tem um elemento não puro. Quando você quer criar modelo, você precisa de alguma coisa mais pura. Então, fazer em laboratório com vidros é uma alternativa. Esse material se estuda a possibilidade de utilizá-lo para fazer containers para depósito de material radioativo. Então, tu consegue fazer... A ideia é fazer um container com essa composição sintético no laboratório, e depois enterra ele. Por quê? Lá aproximadamente 10, 11 quilômetros de profundidade é a condição de estabilidade dele. É de lá que ele pertence. Se ele é de lá, ele não vai reagir com o que está no entorno dele. Se ele não vai reagir, o que está dentro dele vai ficar estável e tu tem uma das alternativas para descartar o lixo das usinas aí nucleares. Tá? Outra aplicação que facilita a nossa vida é as fibras óticas. A fibra ótica é basicamente um vidro, tá? E obedece a um princípio simples. Que através do vidro a luz passa. Propagação da luz através do vidro. Tá? Então, basicamente isso. Claro que aqui você tem
é um material altamente fino, feito com alta tecnologia, tá? Isso permite fazer esse material vibre e depois você faz um recobrimento nele. Mas, basicamente, é o princípio básico do vidro, ser transparente, fazer com que a luz passe sobre ele. E é com isso que a nossa internet, a fibras em casa, tem uma boa qualidade. E ainda ainda não se atingiu o limite teórico, pode se aumentar em torno de duas ordens de grandeza. Que bom sair no sol e o óculos ficar escuro. Vai para a sombra, o óculos volta ao seu estado normal de transparência. Tá? Então, isso é possível fazer com vidros, os ditos vidros poliméricos. Basicamente, adicionando no vidro, na composição das lentes do vidro, que vem dessa reação aí, adicionando pequena quantidade de prata, cloreto, e tem um pouquinho de cobre. Quando a radiação ultravioleta incide no óculos, ocorre lá nos átomos, a gente lembra lá que a gente tem as camadas K, L, M, e tem as subcamadas também. Então, quando essa radiação ultravioleta incide nesses materiais que estão no óculos, ocorre uma mudança do nível de energia dos átomos. E essa mudança do nível de energia ali faz com que ocorra algumas ligações diferentes, um balanço de cargas finais. Tá? E esse balanço de cargas faz com que seja blindado a passagem dos raios ultravioleta. Quando tu tirou a fonte de UV, o que acontece? Tu não tem mais uma maneira de excitar o átomo, então ele não vai sofrer a transição de níveis lá dentro. E ele volta para a sua condição estável, que é o vidro transparente. Tá? Então, basicamente, isso aí é uma das aplicações. Outra aplicação, bem, falei até agora, basicamente, de vidros feitos de sílica, SO2, proveniente lá o modelo mais simples, uma areia. Pensando numa areia limpa, tirada as impurezas e depois colocando os outros elementos puros. Mas existe um outro tipo de vidros, descoberto recentemente, há poucos anos, vidros metálicos, feitos a partir de metais. Tá? Então, os vidros metálicos, eles têm a promessa de ser resistente como o aço e elástico como uma borracha. Isso é a grande novidade na área de vidros aí, é fazer vidros metálicos. Se a gente olhar esse gráfico aqui, ó, a gente tem aqui um gráfico típico da área de engenharia, tensão, deformação. Aqui está o nosso vidro, ó, feito de sílica, aquele tradicional, então ele não tem muita deformação e não é muito, resiste pouca tensão, ele quebra com facilidade, como qualquer um sabe, né? A borracha está aqui, ó, os polímeros, ele tem uma grande elasticidade, mas não consegue resistir. Aqui estão as ligas, titânio, tá? E aqui estão os vidros metálicos. Por isso que ele tem a propriedade máxima aqui no lado da borracha e máxima aqui. Então ele é resistente até acima do limite aqui dos aços e estão aqui. Então, já se usa? Sim, já se usa. Aonde? Isso aqui é aquelas tarjinhas que tem nos produtos nos supermercados, deve ter aqui nos livros também, alguns livros de maior valor, que ficam colados nos produtos lá no supermercado. Aquela sardinha para, quando passa na porta, apitar. Tá? Por que eles são utilizados? Porque são facilmente magnetizáveis. Então, eles são muito utilizados. E os tacos de golfe. Então, como ele é muito elástico, ele é difícil de fazer também. Tá? Então, o custo para fazer um vidro metálico é alto. Então, não é qualquer um que consegue comprar isso aqui. Tanto que a Organização Mundial do Golfe lá proibiu em competições oficiais utilizar tacos cujo o revestimento aqui eram feitos de vidros metálicos. Porque ele é muito elástico. Então, quando dava uma tacada, o alcance era muito grande da tacada. Então, está proibido. Então, essa é a ideia. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é fazer ele desorganizado. Porque no metal, a rapidez com que os átomos se organizam é quase que instantâneo. Enquanto num vidro de sílica a gente fala de taxa de resfriamento que podem chegar até 1 minuto,
mais ou menos. Pode pegar lá no forno, virar em cima de uma chapa e formar o vidro. No metálico é alguma coisa menor que 1 segundo. Tá? Muito menor que 1 segundo. Então, tu fazer um vidro de metal manualmente, impossível. Então, é tudo automatizado. Então, tem algumas técnicas que permitem que o vidro fique flutuando, o metal fundido, e faz com que ele caia em cima de uma superfície. Mas, mesmo assim, para alguns metais não é suficiente para formar o material amorfo desorganizado, formar o vidro. Tá? Então, você consegue formar vidros metálicos, mas para tamanhos muito pequenos. Ainda você tem um vidro metálico de 2,5 metros. Não sei se estamos longe ainda disso. Mas para pequenas aplicações, está aí. Está se pesquisando nisso. Infelizmente, vidros blindados. O Brasil, em termos de indústria, aí, o 2º lugar mundial na venda de vidros blindados. Tá? Qual que é o princípio de um vidro blindado? Primeiro, ele deve ter o princípio fundamental dos vidros, que é ser transparente. Ser transparente e tem que resistir ao impacto. É um material de sacrifício, sim, ele vai quebrar, mas ele não pode permitir que o projétil ultrapasse. Tá? Então, qual que é o princípio? O princípio é fazer várias camadas. Tá? Tem vidro, tem outros materiais, cada um com uma finalidade. E você cola todas essas camadas junto. Dependendo do nível de blindagem, a camada aqui vai ser mais espessa ou menos espessa. Mas só isso não é suficiente. Não basta eu pegar um vidro de janela e fazer várias camadas dele e receber um tiro que ele vai quebrar. O que precisa? Precisa ser um vidro especial o quê? No momento que o projétil o atinge, vai gerar essas trincas aqui, ó, esse tipo de trinca. E o material precisa absorver essa energia do projétil. Ou seja, ele tem que quebrar e eliminar as trincas, fazer com que elas não se propagam até o final. Então, precisa criar nesse vidro obstáculos. Tá? Então, quando uma trinca está indo e ela encontra um obstáculo, ela vai desviar. Quando ela desviou, ela perdeu parte da energia. Quando encontrou o próximo obstáculo, ela vai desviar e vai perder outra parte da energia. Tá? Então, uma das alternativas é colocar aqueles pequenos cristais que eu falei anteriormente, mas daí eu estou falando da ordem de nanômetros, muito pequenos, porque ele precisa ainda ser transparente, 100%, com muita transparência, porque ele é espesso, são várias camadas de vidro, então ele tem uma transparência alta, cada um perde um pouquinho, se for mais ou menos, não vai funcionar. E esses obstáculos, ou com aqueles pequenos cristais, ou adicionando, por exemplo, alguns elementos lá da tabela periódica que têm uma resistência maior, um óxido de alumina, por exemplo, é possível fazer. Então, se faz muitos vidros com muitas composições e o grau da blindagem vai depender aqui, claro, do material e de quanto tiver de espessura aí. Bem, outra área, eu diria, área completamente atual da área de vidros tipo silicatos, vidros provenientes da areia, são a área de biovidros. Tá? Biovidros foi desenvolvido por esse cara aqui, em 50 e poucos. Tá? Quando eu estava lá os Estados Unidos estava a guerra com o Vietnã, então estava voltando muitos soldados mutilados, e no sentido de melhorar a qualidade de vida desses soldados, esse pesquisador foi desafiado a desenvolver materiais que pudessem ser utilizados para substituição de alguns materiais que os soldados já não tinham mais, alguma perna, um braço, uma mão. Tá? Então, nesse momento que o Henry desenvolveu um vidro conhecido até hoje, 45S5. Significa que tem 45% lá de SO2. Tá? Então, foi por um desafio aí. Ele ganha importância também quando a gente começa a envelhecer mais, viver mais. Tá? Por quê? Vai ter acidentes. Em algum momento, eventualmente,
alguma parte do nosso corpo vai ter que ser trocada. Não vamos pensar que somos uma máquina, mas, em último caso, poderia fazer essa comparação. Não é desejável que a gente faça a troca, mas, eventualmente, algumas pessoas vão precisar. Tá? E o vidro, ele entra, não no sentido de substituir a peça, mas de substituir um braço, uma perna. No sentido, se for necessário, ele é uma das alternativas. Tá? E ele é uma das alternativas. Aqui está o vidro 45S5. Isso aqui é um diagrama de fase e mostra a formação do vidro. Aqui tem o CaO, Na2O, SO2 e o P2O. Tá? Então, aqui está a composição do vidro, esse desenvolvido pelo Hensch. Tá? Tem outras composições hoje, já, mas esse basicamente aqui. E aqui mostra a região de formação desse vidro. O quanto de cada um desses materiais aqui é necessário para formar, em que ponto ele se une. Então, isso é que mostra esse diagrama aí. Por que o vidro se torna uma alternativa completamente viável e importante? Porque tu pode fazer um vidro no sentido de prótese, de substituição de um fêmur, por exemplo, um pedaço de osso. Tá? Pode fazer ele uma vitrocerâmica para ele ser mais resistente e trocar. Ou tu pode fazer ele também. Existem composições de vidro que o organismo absorve. Então, ele entra no sentido... Tem uma lesão, no início da lesão ele entra no sentido de segurar, de ser mais resistente para que não tenha uma próxima lesão, e depois o organismo mesmo vai absorvendo os elementos do vidro, chama-se os materiais bioabsorvíveis. Por que isso acontece? Porque esses vidros vão criar, junto com o sistema biológico, uma fase chamada oxoapatita. Tá? Aqui está a fase mineral e a orgânica. Tá? Então, essa é a apatita. Essa apatita está presente no nosso organismo. Existe. Tá? Já existe. Então, no vidro, forma-se essa apatita e o organismo entende que o vidro faz parte do seu organismo e assim não é rejeitado. Tá? Como que isso acontece? Acontece porque a composição do vidro é exatamente ou praticamente igual à composição que a gente tem no nosso corpo. Se a gente pegar o nosso corpo e fazer uma análise do que tem ali, tem esses elementos ali. Então, o corpo entende, já que faz parte do organismo, ele recebe com facilidade, sem rejeição. Além disso, ele é completamente esterilizado. Tu pode esterilizar ele bem antes da aplicação. Então aqui já falei lá no início do silicato de lítio, utilizado bastante na parte odontológica. Existem outras composições também que estão sendo aplicadas para quem tem aqui os dentes altamente sensíveis. Então, tem algumas composições que fazem uma pequena aplicação de 1 a 2 vezes de um pó de vidro, e esse pó de vidro, como ele tem a mesma composição do organismo, o organismo absorve e diminui consideravelmente o problema de sensibilidade. E não podia passar alguns mitos da área de vidros. Só vou apresentar um aqui. Quem lembra, apareceu há alguns anos em todos os canais de televisão, a Santa, que apareceu numa janela, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Então apareceu, ficou na mídia muito tempo. Por quê? Porque no vidro formou uma imagem que se assemelha à Santa. Tá? Então, filas e filas de devotos para rezar na frente da Santa. Então, até como fosse um milagre. Tá? Então, a igreja, para aceitar o milagre, tem que provar que a ciência não pode explicar. Tá? Então, formam-se comissões, e essas comissões fazem uma análise, e se cientificamente é possível explicar esse fenômeno, não entra na fila lá dos milagres. Se não consegue se explicar, entra na fila dos milagres. Tá?
Então, conheço, inclusive tenho trabalho junto com ele, que é o Edgar Zanotto, lá de São Carlos, participou dessa específica aqui. E aqui eu vou rodar um vídeo onde que eles explicam por que isso aqui acontece. Tá? Deixa eu ver se vai ter som, senão eu vou explicando para vocês. Acho que... tem a legenda ali do texto. Aqui, então, é a casa onde alguém comprou um vidro, um ferro velho, tá? Colocou na sua janela e ali está a imagem. Tá? Saiu demolição, ferro velho, basicamente. Esse vidro estava ao tempo, né, estava em contato num ambiente úmido com outro vidro que também era proveniente da demolição. Então, se tinha um ambiente úmido, entre os vidros ficou umidade, ficou água. Essa água foi prensada entre os vidros e a gente tem basicamente isso aqui: vidro, água e outro vidro. Então, se olhar o vidro da janela, é essa composição aqui, ó. Silício, oxigênio, sódio. E lá em cima tem a água, que é H2O. Tá? O que aconteceu com o tempo? Uma reação química aí. Tá? Chamam de camada lixiviada, essa aqui com hidrogênio. E com o tempo, as reações vão continuando. E foi separando os elementos do vidro, tá? E formou isso aqui, ó, CA, como se fosse uma bolha de sabão colorida quando pega a luz. Tá? E tem essa imagem. Ó, essa aqui não é lá essa aqui é na Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Engenharia de Materiais. O pessoal que fez o vídeo, que participou da comissão, é de lá. Então, aqui é um outro exemplo, que antes não estava na mídia, não foi considerado milagre, mas é simplesmente de uma reação química que aconteceu água. Então, a água, se quiser cortar um vidro, utilize a água que ajuda a cortar ali. Tá? Então, aqui está onde foi publicado os relatos, os detalhes técnicos do trabalho. E esse aqui, Edgar Zanotto, é a referência mundial na área de vidros, da Federal de São Carlos. E quem quiser conhecer mais o trabalho dele, tem ali o link. Bem, então, o que a gente tem hoje? Hoje, em vidros, foram testados aproximadamente 400 mil composições, aqueles elementos da tabela periódica, com 400 mil combinações. Tá? Até hoje. Mas ainda existem muitas outras que podem ser testadas. Mais que o dobro disso aí, em termos de combinações. Quem gosta da matemática, faz aí quantas combinações possíveis dá para fazer com os elementos da tabela periódica, com diferentes concentrações de cada um. Temos aplicações aqui em diferentes campos de ciência e tecnologia. Falei de alguns deles aqui, pincelei. E, claro, os vidros, eles têm uma coisa importante, que eles são 100% recicláveis. Quebrou um vidro, aquece ele de novo na temperatura certa, resfria ele rapidamente e você tem um novo vidro aí. Faz isso quantas vezes você quiser, ele é 100% reciclado, não vai ter nenhuma perda. Então, obrigado a todos pela oportunidade e qualquer pergunta, estamos aí.
E aí, gostou desse Simplifísica? Você pode assistir mais no canal da URGS TV no YouTube. É só acessar youtube.com/URGSTV e escolher o programa que você quiser. Até mais!